Fala, cafezeiro! Hoje o vídeo é 100% família Adas. Depois que o Mãozinha invadiu o meu canal, agora eu convidei o Primo It pro vídeo de hoje. E o It, que não tá entendendo nada, segura aí a vinheta que já já você vai entender o porquê desse primo do Mãozinha aqui hoje. Você que viu Família Adas e sempre viu o Primo It lá, aquela cabeleira, ver, e você não vê nada que tem por baixo daquele cabelo, e sempre teve a curiosidade. Tá aqui, ó. É o Bravo It, um moedor de alta performance que você vai conhecer no canal hoje. Todo construído em aço inoxidável e alumínio anodizado, pesando aproximadamente 1 kg e altura de 20 cm, possui uma manopla de madeira ergonômica e confortável. O Bravo It, mais conhecido como Bravito, moe cerca de 50 gramas de café, suficiente para a maioria dos preparos. Por conta de seu sistema stepless, que te permite um ajuste fino de moagem, é ideal para o preparo de expresso. Suas lâminas de 47 mm e seu tratamento superficial são feitos na Itália, o que aumenta a vida útil e protege contra a ferrugem. Ele possui anéis de borracha para evitar escorregões, uma alavanca parafusada e fixa para evitar quedas e possui uma base de apoio magnética com borracha antiderrapante para garantir a segurança na hora de deixar no seu cantinho do café. Então hoje, com muito prazer e orgulho, trouxe para vocês aqui um moedor de alta performance no universo dos cafés especiais, um queridinho aí dos baristas, que é fabricado no Brasil. E o responsável por isso é o meu amigo Gilberto, que é engenheiro mecânico, um apaixonado por café, que conheceu o café anos atrás e, segundo ele, esse projeto vem em prol de um fórum de café que ele participava na internet, e nesse fórum falava-se muito sobre moedores, só que naquele momento ainda existiam poucas referências de moedor no mundo, e as poucas referências que tinham ainda estavam também no processo de lançamento, desenvolvimento. Uma das referências naquele momento é o próprio Comandante, que é um moedor super famoso aí no universo de cafés especiais. E o Gilberto, incomodado com aquilo, juntou a experiência dele de engenharia mecânica e o amor pelo café e pensou: eu vou desenvolver então um moedor aqui no Brasil que tenha a mesma performance desses moedores que estão começando a trabalhar lá fora. O maluco é brabo. E ele fez um primeiro protótipo na época e não ficou muito satisfeito porque era muito grande, muito desajeitado, porém ele já tinha alcançado ali bons resultados de moagem. Logo em seguida ele melhora esse protótipo e lança o Bravo Mini. O moedor ainda era um pouco maior, mais robusto, porém já trouxe algumas inovações para o mercado mundial naquele momento, que principalmente está voltado para o sistema de ajuste que se preservou aqui no Bravo It. Intimamente, nós chamamos ele de Bravito. E o grande diferencial naquele momento, além do corte eficaz e as lâminas, o sistema de ajuste externo, stepless, foi único e exclusivo do Bravo Mini naquele momento. E o Gilberto preservou esse sistema e trouxe ele para o Bravito. Logo depois do lançamento e o mercado começando a conhecer mais o trabalho do Gilberto aqui no Brasil, começaram a aparecer outras versões com sistema externo. E o Gilberto, depois do moedor, ele começou a olhar para o mercado de barismo e hoje é uma figura que tem auxiliado os baristas a nível mundial. E uma das coisas que ele fez, que é super funcional, a gente já fez um vídeo aqui pro canal, é o tamper dinamométrico da Bravo, que é a marca que ele desenvolveu para comercializar esses equipamentos. O grande diferencial do tamper da Bravo, além dele ter a mola que controla a força do barista, ele tem essa peça de alinhamento, que segundo o Gilberto naquele momento tinha também um protótipo nascendo na Austrália, e ele foi um também dos desenvolvedores junto a esse australiano em paralelo, né? Os dois não tiveram relação nenhuma dessa funcionalidade, que é a parte de cima que provoca o alinhamento e evita com que o barista compacte torto, né? Então fico muito feliz de contar que essas inovações vieram do Brasil. Logo, o Gilberto desenvolveu também o nivelador.
O nivelador já foi um caso diferente, porque já existiam alguns niveladores naquele momento no mercado, porém, o Gilberto viu que alguns baristas traziam uma questão do nivelador, porque a grande maioria dos niveladores, você tem que regular a profundidade dele em relação ao que você vai fazer. E essa profundidade acaba sendo assim, café que eu vou usar, como é que eu vou regular, enfim. Então, todo momento que você troca o café, você tem que regular a profundidade. E o Gilberto criou esse sistema, o qual o próprio peso da peça, ele provoca uma pressão sobre o café e ele auto-alinha. Sendo assim, você sempre vai ter uma equivalência de força na distribuição e isso provoca uma padronização. E aliando essas duas peças, eu diria que você está muito próximo de fazer um expresso perfeito. Vamos lá para os meus pontos negativos, pontos positivos que eu observei no decorrer desses dias aí testando o moedor em diversas formas e métodos de preparo. Então é inevitável que no primeiro impacto que chama atenção é o moedor em si, a construção, os detalhes no acabamento. E isso eu posso afirmar que o Gilberto é impecável. Cada detalhe faz sentido, é tudo muito bem pensado, né? As borrachas que tem de vedação da tampa, a tampa você não precisa tirar a alavanca para tirar a tampa, é um detalhe. Tem borracha de antiderrapante no fundo do moedor, tem uma borracha de vedação aqui no pote para que ele atarrache sem ser agressivo. Então a construção e sim todos os detalhes são muito especiais, eu diria assim, né? A manopla muito bem acabada, você vê que teve um cuidado aqui, um polimento, enfim. Essa borrachinha central também faz a diferença, essa pulseirinha, né? Porque ela é o que te dá apoio aqui na hora de moer o café. Como a pintura é mais lisa, né? Se você tiver com a mão meio úmida, algo nesse sentido, pode ser que você vai segurar e ela vai dar uma deslizada. Então faz super sentido a borrachinha central. E eu acho que o segundo ponto aqui é o sistema de regulagem, porque é um sistema muito intuitivo e fácil da gente entender. Basicamente, esse anel superior, ele gira. Então você movimenta o anel superior e tem um ponto do moedor que vai te marcando quantas voltas você deu a partir do ponto zero. Então ele tem uma marcação zero, você deu uma volta, ele vai indicar ali. Então a partir dessa configuração a gente consegue ter precisão da moagem que a gente utilizou para fazer determinada coisa. E se eu quiser repetir, eu consigo. Vou dar um exemplo para vocês o quanto isso é muito mais simples em um moedor manual. Existem moedores como o próprio Comandante que tem um acessório para preparo de expresso, que é o Red Click. Inclusive eu já fiz um vídeo do Comandante, vou deixar aqui no card para que vocês possam ter essa referência de dois moedores de alta performance. E o Red Click nada mais é que uma peça que aumenta a quantidade de clique que você dá para chegar numa determinada moagem. E às vezes para você chegar no expresso ideal você vai ter que dar 40 cliques. Para você chegar a 40 cliques, você vai contando ali 1, 2, 3. 4, 5, 6. É muito fácil de perder a conta. No caso do Bravito, a gente consegue marcar ali uma volta, ponto 4. E é muito fácil de chegar nessa configuração a partir do momento que você já sabe qual é a ideal para determinado método. E sem falar que é para o lado de fora, você não precisa desmontar nada do moedor para provocar a configuração que você precisa. Então, se eu pudesse usar um dos principais pontos positivos é a moagem intuitiva e muito simplificada para que você facilite o preparo do café na sua casa. E aí, falando que o sistema é intuitivo, deve ter a dúvida, tá? Tudo bem, é fácil regular, mas qual é o nível de qualidade e precisão que esse moedor traz? Uma das coisas que o Gilberto mesmo fala é que ele conseguiu fazer algo que é fidedigno ao número. Então, quando você põe numa moagem zero, você pode ter certeza que vai estar numa moagem ali quase nula. A partir daí, você consegue entender a precisão do moedor. Aqui a gente trabalha como se fosse uma régua, né? Vocês vão ver no detalhe aí, parece uma régua. Então, se eu quiser, inclusive, pôr entre esse milímetro aí, eu consigo. Então, eu consigo fazer um ajuste muito fino, dependendo do método que eu for utilizar. Se a gente for pensar no expresso, né, isso é um grande diferencial, porque cada mexida minuciosa a gente pode trazer uma característica diferente para o expresso. Uma outra vantagem que notei usando é a velocidade do moedor. Não que ele seja mais rápido, porque a velocidade vai ditar o seu ritmo aí, né? Mas se a gente fizer um teste comparativo, julgando a mesma velocidade em uma moagem aproximada a outros moedores
domésticos, como por exemplo o próprio Time More C2, que é um moedor que a gente já fez um review aqui no canal, que eu vou deixar no card para vocês verem. Ele é muito mais rápido, mas isso eu dedico não só à construção em si. Aí vem uma peça fundamental do moedor que faz com que a moagem seja mais rápida, que é a própria lâmina. Uma coisa que a gente nota quando tá moendo um café nesse moedor é que a lâmina realmente está cortando o café. Você sente uma certa maciez no movimento, né? Sem muito atrito. Eu fiz um teste aqui para café coado por volta de 20 gramas de café, eu consegui moer por volta de 30 segundos, então é algo muito rápido assim. Óbvio que na minha velocidade de barista. Barista que não vai na academia e malha no moedor. Eu malho pra comer. A última conclusão positiva é a qualidade da moagem em si. Várias formas da gente testar a qualidade de um moedor. Uma é fazendo talvez uma separação de micras com a utilização de uma peneira específica. Hoje tem uma aí utilizada pelos baristas que é a Cruve. Depois dá uma pesquisada só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. E a outra é medindo o sabor, o sensorial às cegas, né? Eu acho que essa é mais prática e qualquer pessoa pode testar em casa. E testes às cegas é notável que os cafés feitos no Bravito, eles trazem mais vida, aumenta normalmente um pouco mais da acidez, o café fica mais aparente de acordo com o perfil. E lembra o seguinte, moedor que às vezes demora muito para moer, automaticamente pode estar gerando algum tipo de aquecimento no café e isso está refletindo na extração, no sabor na hora de extrair. Então, querendo ou não, essa coisa de ser mais macio, a lâmina ser mais eficiente, gera menor índice de aquecimento e isso pode beneficiar a xícara de café. Um outro ponto positivo desse moedor, eu diria que é a capacidade. É um moedor que cabe bastante café. É cerca de 50, 55 gramas. E isso, pensando num preparo para várias pessoas, acaba sendo um ponto positivo. Pensando também no preparo de expresso, você já moe aí 2 doses numa mesma moagem, né? Numa mesma leva de café. Um outro ponto positivo, que aí vocês pode ter uma contrapartida do negativo, mas para mim acabou sendo positivo. Não ter que desatarrachar e tirar a alavanca pode ser um ponto positivo. Você só coloca o café aqui, o moedor já está preparado para moer. A grande maioria dos moedores, você tem que tirar a alavanca. Por mais que seja prático, mas você tem que tirar a alavanca. Bom, ponto positivo tem um monte, né? E negativo, será que tem algum? Sim, claro. O peso. 1 quilo de moedor. Para você que viaja de avião, vai pagar excesso de bagagem, meu amigo. É muito pesado. Então, para ficar transportando, ele não é ergonômico, não é confortável de se fazer isso. Ponto negativo, o ponto positivo que eu falei que pode ser negativo. A alavanca, você tem que parar, desatarrachar, desmontar, né? Se caso você for transportar. Se você não for transportar, aí eu acho um ponto positivo, porque é só tirar a tampinha e você não precisa ficar tirando a alavanca toda hora. O outro ponto negativo é a limpeza em si. Apesar de ser um moedor de alta performance, hoje para você desmontar a lâmina dele, limpar profundamente, você vai precisar de algumas chaves específicas, que não vem com o moedor, aliás. Gilberto, fica a dica, às vezes você mandar um joguinho da chave aí, pelo menos facilita a nossa vida, né? E ele é um pouco complexo de desmontar, né? Tem que ter um certo cuidado e entender bem como você desmonta para depois você montar de novo. E aí, para não aprofundar nesse assunto nesse vídeo, vou deixar na descrição um vídeo do próprio Gilberto que ele desmonta o moedor inteirinho, peça por peça, e lá você vai entender como fazer isso. Porque é importante entender desmontar e montar ele, caso você precise limpar uma lâmina, fazer uma lubrificação, algo nesse sentido. O outro ponto negativo é que o Gilberto não tem esse moedor pronta entrega sempre. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então ele faz remessas. Entra em contato direto com o Gilberto no Instagram, que por lá ele responde sempre e fala que você tem interesse de compra e já coloca seu nome na lista. Outro ponto negativo, mas aí eu não vou falar que é desse moedor aqui não, mas a maioria dos moedores manuais vão acontecer isso, é que aqui embaixo, na lâmina, sempre vai magnetizar um pouquinho de café. E aí o Gilberto manda um pincelzinho para facilitar a sua limpeza aí da parte de baixo aí onde gera essa magnetização. Então eu vou deixar aqui algumas recomendações do próprio Gilberto para que você possa começar a se orientar aí na hora de preparar os seus cafés. Beleza? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui como regula.
Nessa bolinha, na verdade, essa chavinha aqui, né, um parafuso, em cima vocês podem ver que tem um 0. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma volta e aqui também está na marcação 0, ó. Como vocês podem observar, tem uma linha e está no 0 ali. Embaixo tem 1, 2, 3 e 4. Então, uma volta para a direita, essa parte do moedor vai aproximar da linha do 1. Vamos lá, uma volta. Uma volta e está em cima da linha 1. O 10 está aqui, ó. Uma volta e 10. Essa seria uma moagem aproximada para expresso. Quando eu vou fazer café coado é por volta de 2 voltas. Então quer dizer, é só eu continuar uma volta completa até chegar ao ponto 0 de novo. Vocês podem ver que agora a margem de baixo aqui do moedor está sobre a linha do 2. Para uma prensa francesa, aí já começa 3,20 mais ou menos. Mais uma volta e eu chego no ponto 3. Né? Se eu quiser dar uma engrossadinha a mais, 3,20. Aqui já tem uma moagem grossa. Então aqui a gente tem essa variação bem grande das moagens de acordo com o que você vai fazer. Então, de uma maneira geral, pelo que vocês perceberam aí, no meu ponto de vista é mais benefício do que problema. Mas todo benefício tem custo, não é verdade? Então não é um moedor assim, eu diria, tão popular na questão de valor. Ele está muito próximo do valor do comandante. Atualmente está aí na casa dos seus R$2.000, R$2.500. Resumo da obra é que é um baita moedor para que você tenha num lugar fixo. Esse daqui com certeza vai ser o meu principal moedor do meu cantinho do café, que vai ficar lá em casa. Além de embelezar o cantinho do café, vou fazer ótimos cafés lá. E falando em ótimos cafés, vamos preparar um café aqui para a gente finalizar o vídeo desse moedor excelente, que tenho orgulho de dizer que é desenvolvido aqui no Brasil por um amigo brasileiro. Então fica aqui o meu aprovado, apesar de pequenos ajustes aí, mas depende da sua utilização do seu dia a dia aí. Mas esse moedor eu acho que vale a pena o investimento pela qualidade e tudo isso que vocês viram aqui no vídeo. Gilberto, meu agradecimento especial aí pela essa parceria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários, se você tem um Bravito, quais foram as suas experiências. Se você não tem, deixa no comentário também. Vai que o Gilberto se sensibiliza e faz uma promoção para todo mundo que comentar aqui no nosso canal que não tem um Bravito ainda. Então até semana que vem, até o próximo vídeo.